tarde a todos. Continuando nosso conteúdo de história aí, temos aí a compreensão da noção de tempo. Iremos ver um pouco mais sobre a questão da noção de tempo. Vocês podem acompanhar esse conteúdo na página 17, onde fala para medir o tempo. Então temos aí presente, passado e futuro. São noções necessárias para a organização dos estudos sobre o tempo e sobre a história. Então é importante estudarmos tanto o passado, como o que a gente vive no presente, como também buscarmos estudarmos o que irá acontecer futuramente, para que essa organização seja fundamental sobre os estudos do tempo e também sobre a história em si, e toda essa projeção aí, desde o passado até o futuro mais próximo. Como você sabe, para situar diversos acontecimentos, utilizamos algumas medidas de tempo, que são elas: horas, meses, anos, minutos, segundos, que foram criações humanas, né? Ou seja, o ser humano foi quem criou essas medidas de tempo através de necessidade que aconteceu aí em determinadas épocas, e assim foram surgindo essas medidas de tempo, como a hora, meses e os anos, que utilizamos com frequência no nosso calendário aí anual. Essas medidas são ferramentas feitas com base na observação da natureza há milhares de anos, como por exemplo, nascer do sol. A gente tem uma base que nascer do sol ele acontece entre 5 e 6 da manhã, mais ou menos, geralmente, né? Pôr do sol também entre 5 e 6 da tarde. Fase da lua, a gente sabe que aí a gente tem uma ideia de que mês a gente pode chegar a estar nesse caso, né? E temos também agrupamentos de estrelas e períodos de calor, que a gente sabe que onde tem mais calor, o período mais quente é o período de verão, o período mais frio aqui na nossa região é o inverno, as secas ou chuvas intensas. As primeiras medidas de tempo foram elaboradas para entender as necessidades de sobrevivência dos grupos humanos do passado. Então foi como eu citei, né? Essas criações de medidas de tempo foram criadas a partir de necessidades humanas no antepassado, ou seja, elas tiveram necessidade de dividir, de medir esse tempo aí, e eles criaram essas estratégias ou instrumentos que ajudassem na sua medição, né? Então, as divisões, a criação de instrumentos e as suas denominações, elas variaram ao longo da história e das sociedades. Por que variaram? Porque o que a gente utiliza hoje não era especificamente o que era usado no passado. Há 30, 40 anos atrás não usavam os mesmos instrumentos que a gente utiliza atualmente. Aí temos aí na página 18 a história das horas. A divisão do dia em determinada quantidade de horas foi uma das primeiras criações para medir a passagem do tempo feita pelos seres humanos. E isso aconteceu há mais ou menos 5.000 anos atrás. Diz aqui. Há 5.000 anos atrás foram criados a questão da medição de horas. Mas qual foi o primeiro instrumento que media as horas naquele tempo, se não existia a tecnologia que tem hoje? Pronto, o primeiro instrumento ele foi denominado, chamado relógios de sol, onde a função principal desses relógios seriam projetar a sombra e assim permitir que as pessoas acompanhassem mais ou menos ao horário que era. E isso naquela época foi uma grande inovação para as sociedades da antiguidade, né? Vocês podem observar um exemplo aí no nosso livro didático, na página 18, o relógio de sol da igreja de Santa Maria La Major, no século XIV. Ele foi criado na cidade de Catalunha, na Espanha. Essa divisão ela possibilitava a organização dos trabalhos agrícolas e de outras atividades ao longo do dia.
Evidentemente, para tal organização, os seres humanos já estavam desenvolvendo também a matemática. Então, eles não criaram somente a questão de medição de horas, mas também a matemática em si, né? A criação dos números e dos diversos sistemas numéricos foram fundamentais para as contagens do tempo. Realmente, o sistema numérico foi um dos principais percussores para que fosse fundamental na medição e contagem do tempo. Os egípcios eles dividiram o dia em 24 unidades, sendo 12 correspondentes à sombra projetada pelo Sol e outros referentes à sombra projetada pela Lua, em noites que era possível acompanhar a sua sombra. Então, eles tiveram uma estratégia, né? Eles usaram o Sol e a Lua para poder diferenciar as 24 unidades. Então, 12 unidades referentes ao dia, que é no caso a luz solar, e 12 unidades referentes à noite, que é referente à sombra da Lua. E essas 24 unidades a gente chama atualmente de 24 horas. O dia ele tem 24 horas específico. Então, eles dividiram em unidades e atualmente a gente chama isso de horas. Número 12 também serviu como referência para outra importante divisão do tempo, o ano. Então, o ano ele foi dividido em 12 meses por egípcios, caldeus, chineses e outros povos antigos. Então, quem criou o calendário aí que a gente tem atualmente foram esses povos aí, principalmente o povo egípcio. Eles foram os principais precursores da criação do calendário atual, que é dividido em 12 meses. Cada mês tem especificamente aí o seu quantidade de dias e cada dia tem 24 horas. Aí indo para a página 20, temos lá, escrito nas estrelas. Ao observar os ritmos naturais, ao trabalhar a Terra e ao criar suas medidas de tempo, os seres humanos também começaram a atribuir forças especiais à natureza. A observação das constelações permitia aos seres humanos identificar as estações do ano e suas características principais para memorizar essas épocas. Eles começaram a identificar formas humanas, de animais ou de objetos, traçando linhas imaginárias no céu nas épocas em que a escuridão era total. Então eles tinham como função aí, como utilização as estrelas, para que pudesse servir como observação e contagem do tempo também. Tempos para a agricultura. Então, na agricultura já é diferentemente do que a gente viu no anterior. Eles utilizavam mais a questão das estações para definir o tempo de plantio, o tempo de colheita, todas essas situações. Vocês conseguem observar lá na página 20 aí, ó. Uma das figuras que se imaginava era desenhada no céu nesse período é a de um ser humano derrubando a água de 2 vasos. É o símbolo de Aquário, um dos signos do zodíaco, que ainda hoje vemos desenhado em jornais, revistas, livros e etc. Então eles tinham como referência esse ser humano aí derrubando águas de 2 vasos. No Egito Antigo, o período de plantio era representado pela deusa Teuris, uma fêmea de hipopótamo grávida que simboliza a fertilidade da terra, a proteção do plantio e das mulheres grávidas. Então, no Egito, eles tinham como representação da época de plantio essa deusa aí que era chamada Teuris, né? Que era uma fêmea de hipopótamo grávida e que também simbolizava a fertilidade da terra, a proteção do plantio e das mulheres grávidas. Vocês podem observar essa deusa Tueres, na verdade, ou seja, o nome errado, é deusa Tueres, lá na página 20, ó. Tem deusa Tueres, anônimo Xisto Verde, na dinastia, 26ª dinastia
entre os anos de 664 e 525 a.C. Então lá no Egito tinha como dizemos, esse costume aí de representação pela deusa Tueres. Provavelmente os primeiros deuses foram criados nas associações entre elementos da natureza, atividade necessária à sobrevivência humana e poderes mágicos. Os astros, Sol, Lua, planetas e estrelas passaram a ser identificados como divinos, e o céu, o lugar onde habitavam. Agora vamos partir um pouquinho para a questão das festas e o tempo circular, né? Tempo circular. Para tentar conseguir a proteção dos deuses e dos seres mágicos, os antigos realizavam festas no início das principais estações do ano. Nessas ocasiões eles celebravam rituais e faziam oferendas aos seus deuses. As festas eram celebrações coletivas, ou seja, se eram celebrações coletivas, a gente já sabe aqui que tem prevalência da comunidade local aí onde acontecia essa festa, né? É uma coletividade onde se celebravam festas específicas de suas localidades. O tempo festivo ele chamava-se ao tempo cotidiano, das tarefas e dos trabalhos diários necessários à sobrevivência e à manutenção da vida comunitária. Nas festas, porém, o comportamento das pessoas era diferente. As celebrações eram marcadas por danças, bebidas, comidas, jogos e oferendas. Se a gente for fazer uma relação dessa questão de festa, a gente percebe aqui uma festa muito tradicional na nossa região, no nosso município, em Aristina. É a festa, o Arraial do Itamar, né? Que é uma festa onde tem uma tradição específica, que é comidas típicas aqui da nossa região, comidas do São João, né? Isso é uma festa muito tradicional no nosso município. A festa era e ainda é um tempo diferente do tempo do dia a dia. Mas porque assim, o tempo é diferente do dia a dia se são exatamente 24 horas no mesmo dia que acontece a festa? É basicamente a seguinte maneira. Quando acontecem essas festas, acontece também a questão dos feriados municipais ou estadual, né? Ou, no caso aqui, federal, no nosso Brasil. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que naquele dia as pessoas estão basicamente voltadas para aquela festa em específico ou determinada situação ali que irão agraciar, né? Então a festa era e ainda é um tempo extraordinário, diferente do tempo das obrigações. Algumas festas duravam muitos dias. Um ponto importante sobre essa questão. Aqui em nossa cidade, antigamente, acho que poucos tiveram acesso a essa festa, que era a festa do açude, né? Uma festa tradicional no nosso município, que duravam 3 dias antigamente, que era sexta, sábado e domingo. Então essa festa era tradicional, vinha muita gente de fora, tinha a questão do feriado municipal para que pudesse comemorar a esses dias aí, que era representado pelos Bom Jesus do Navegante, que era o santo da festa, né? Então essa festa tinha toda essa questão que era feita no açude. As primeiras festas ajudaram a marcar o tempo anual. Eram, portanto, instrumentos de demarcação do tempo. As festas que se repetiam e ainda se repetem a cada ano revelam um tipo de tempo. O tempo circular ou tempo cíclico. Então é um tempo circular porque sempre vai se repetir. Todo ano vai ter sempre aquela festa. Como exemplo aqui, festa do tratorista, festa de janeiro, Arraial do Itamar, Natal. Sempre tem essas festas e por isso é considerado tempo circular ou tempo cíclico. Aí por último, para finalizar o nosso conteúdo, temos o tempo dos mitos. A criação do mundo, dos seres humanos, dos animais e dos vegetais foi atribuída aos deuses. Muitos povos elaboraram suas explicações para o surgimento do universo a partir de forças mágicas
transformadas em divindades. É interessante notar que o tempo em que os deuses criaram e viveram junto dos seres humanos é apresentado como um tempo indeterminado. Por que tempo indeterminado? Vamos lá. Porque esse tempo não apresenta referências matemáticas naquele tempo, ou seja, não eram contados, não tinham a medição do tempo que aconteceu e por isso é considerado um tempo indeterminado. No princípio, quando os deuses habitavam a Terra, era uma vez, são de maneiras de se referir a um tempo distante e indefinido, o tempo das origens. Então, era uma vez lá antigamente que aconteceu isso, determinada situação, e isso é considerado um tempo indeterminado, porque não tem especificamente dizendo quando foi que aconteceu para podermos chegar a essa situação. As narrativas dos mitos apresentam ações realizadas pelos deuses, em um passado muito distante. Essas ações deveriam servir de exemplo para os seres humanos e ser repetidas nos rituais e celebrações. Então, por aqui a gente termina o nosso conteúdo de hoje, que inicia na página 18, página 19, página 21, 20, aliás, página 17, página 18, página 20, página 21. Aí lá termina o nosso conteúdo com o tempo dos mitos. Posteriormente terá a nossa atividade sobre a aula de hoje.